O amor de Deus é assim. Não espera que estejamos prontos, perfeitos ou alegres. Ele simplesmente vem. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículos do 8 ao 11. Meus irmãos e minhas irmãs, ainda ressoa em nós o som do Aleluia, entoado na grande vigília pascal. Ainda estamos imersos na luz do túmulo vazio e já a liturgia nos faz olhar adiante, até Pentecostes. É o primeiro dia da semana, o 8º dia, o dia da nova criação. E nesse novo tempo, nós somos convidados a escutar uma voz que ecoa com força, com clareza e liberdade. A voz de Pedro. Sim, aquele mesmo Pedro que dias antes negara conhecer o Mestre. Aquele que fugira acuado pela culpa e pelo medo. Agora é um homem transfigurado pelo Espírito. Ele se levanta em Jerusalém e prega a palavra do Senhor em voz alta. Deus ressuscitou Jesus, libertando-o das dores da morte, porque não era possível que ela o retivesse em seu poder. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24. Não é mais um anúncio genérico. A ressurreição de Cristo começa a tocar a carne da comunidade cristã. Ela já não é apenas a notícia de um sepulcro vazio, mas a experiência viva de corações libertos. Pedro, transformado por dentro, testemunha que a morte já não tem última palavra. Ele pode falar com ousadia porque o Espírito Santo venceu nele o medo e a vergonha. Meus caros irmãos e irmãs, isso é exatamente o que a ressurreição faz. Ela nos transforma de negadores em testemunhas, de fujões em anunciadores da boa nova. A mesma voz que Pedro ouviu junto ao lago, segue-me. Ele a escutou agora de novo, mais renovada, ressuscitada e plena de misericórdia. E Pedro não apenas anuncia a vitória da vida, ele nos introduz no mistério mais profundo da Páscoa. Deus não abandona os seus. Citando o Salmo de Davi, ele nos lembra: tu não abandonarás minha alma na mansão dos mortos, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E aqui está o cerne dessa liturgia de hoje. A ressurreição não é apenas um acontecimento do passado. É uma relação viva e fiel que se prolonga no tempo. Em Cristo, sabemos que nunca mais seremos esquecidos. Mesmo na morte, mesmo no fracasso, mesmo na dúvida, nós estamos sempre vivos na memória do amor. O Evangelho de hoje nos mostra essa dinâmica com uma delicadeza divina, no qual a alegria pascal não exclui o temor reverente. Ambos caminham juntos no mistério. As mulheres vão ao túmulo com o coração partido, mas são surpreendidas por uma alegria nova que mistura medo e esperança. Elas correm para anunciar, e nesse movimento acontece um milagre. Jesus veio ao encontro delas e disse: alegrai-vos. A expressão de Jesus no grego bíblico é kairete, uma saudação que vai além de alegrai-vos, mas também significa sejam plenas da graça. Notem, elas não o procuravam com alegria, mas com lágrimas. E ainda assim, o ressuscitado vai ao encontro delas, porque o amor de Deus é assim. Não espera que estejamos prontos, perfeitos ou alegres. Ele simplesmente vem. A grande diferença entre o medo e o temor está no afeto que produzem. O medo paralisa. O temor é apenas a antessala da alegria, além de ser, como nos recorda a Escritura, a antessala da sabedoria. E tudo isso porque o temor é fruto do amor e não da culpa. Se queremos encontrar Jesus, precisamos ir ao encontro dos irmãos. Se nos fechamos em nós mesmos, nunca encontraremos Jesus.
Nunca, meus irmãos e minhas irmãs. Apenas encontraremos os nossos próprios limites e faltas. Encontrar Jesus, porém, significa assumir com Ele a mesma atitude dos magos, dos pastores, dos verdadeiros discípulos que, ao encontrá-lo, o adoram. E o que fazem essas mulheres do Evangelho de hoje? Elas tocam os seus pés, elas adoram o Senhor. Aqueles pés que caminharam com os pobres que foram pregados na cruz, agora são fonte de consolo e reverência. Porque a ressurreição não nos separa da cruz, mas a redime. O gesto da adoração é um gesto de grande intimidade. Parece que o Evangelho quer nos dizer que quando se encontra Jesus, não se pode contentar apenas com uma experiência intelectual, mas ela precisa ser o início de uma experiência afetiva, profunda, apaixonada, que marca sua vida de maneira indelével. O Evangelho também fala dos soldados, que embora tenham presenciado o sinal, se deixaram seduzir pelo dinheiro. Eles escolheram o silêncio, compraram a mentira. Aqui está um alerta para nós. A ressurreição nos coloca diante de uma escolha: ou nos deixamos mover pela alegria do Evangelho, como as mulheres, ou preferimos nos apegar aos confortos das falsas seguranças. Cristo ressuscitado respeita a nossa liberdade, mas Ele espera que a usemos para correr, para anunciar, para viver, como diz o Salmo responsorial: mostraste-me os caminhos da vida e me encherás de alegria com a tua presença. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, nessa segunda-feira da oitava de Páscoa, nós somos convidados, chamados a renovar a nossa confiança no Deus que não abandona os pecadores, que não abandona os fracos, que não abandona a igreja, que não abandona você. Como Pedro, sejamos testemunhas. Como as mulheres, corramos com alegria. Como Cristo, deixemo-nos conduzir pelo Espírito e que cada vez que olharmos para dentro de nosso próprio túmulo, onde estão os nossos medos, culpas, derrotas, possamos sempre ouvir, mais forte que a morte, a voz do ressuscitado, que me diz, que te diz, que diz a toda a igreja: alegrai-vos, eu estou com vocês sempre. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a ressurreição não é apenas um consolo para o coração ferido, mas um impulso vital para uma vida nova, transformada e comprometida. Nós somos chamados a viver como quem já viu a luz do túmulo vazio, como quem já tocou os pés do ressuscitado. Que a alegria pascal nos tire do comodismo, que a presença e a esperança no Senhor nos impulsione para a missão e que o amor nos una em comunhão, nos torne um, porque Cristo vive e onde Ele está, a vida sempre vence. Aleluia. Uma santa segunda-feira na oitava de Páscoa para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.